Aqui estou eu, último dia do mês, dia 30 de março, e amanhã é dia 31. Já chegamos! Igreja Salvação de Todas as Nações, ao Sol da Justiça. Graças a Deus. Então, hoje é sexta-feira, o último dia da semana para a saidinha. Os 5 dias fechados. E amanhã, parcialmente, como diz aí o Brasil, a saidinha, para irmos para o culto, assim como o domingo, e voltaremos outra vez para a solitária, em a sós com Deus, segundo a vontade de Deus e a nossa vocação. E assim estamos aqui em mais uma live no Facebook de sexta-feira. Mas à tarde, às 20 horas, teremos a nossa reunião do final do mês. Todas as últimas sextas-feiras do mês, reunimos com todos os servos desta igreja. A nova igreja que emergiu no mundo. A igreja que veio inverter a marcha. A igreja que veio humilhar e envergonhar os que achavam que eram patrões do Evangelho. Os senhores, os papões do Evangelho. Esta igreja, o reino de Deus que se manifestou, a rocha cortada sem mão, numa rocha ou no monte, e que vai destruir o boneco, a imagem, a estátua, e dos pés até a sua cabeça, e será esmiuçado, e o seu material voará no vento como a pragana, pois está escrito na palavra de Deus: o Deus de paz vai esmagar debaixo dos vossos pés ao diabo Satanás, ou o diabo Satanás. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Vós, a igreja, o Senhor vai colocar Satanás debaixo dos vossos pés, não para vocês esmagarem, mas Ele, o Senhor, vai esmagar Satanás, mas debaixo dos vossos pés. Quando eu estive no monte, eu preguei uma mensagem, e nessa mensagem eu falei a respeito do poder de Deus. Há 5 anos atrás eu falei do poder de Deus. Eu falei que havia um déficit na igreja. A igreja não tinha poder. A igreja era uma igreja vazia, fria, morna, como uma árvore desarraigada 2 vezes. A igreja era não como, mas uma estrela errante. A igreja, digo era, porque já tem a outra, era, falei certo, era assim. A igreja era como nuvens sem águas. A igreja era como ondas do mar que trazem toda abominação, fazendo vai e vem. A igreja era como uma árvore plantada no deserto, sem graça, desirrigada 2 vezes, infrutífera. Era assim a igreja. Mas o mais caricato disso, ninguém no meio deles apareceu para poder reclamar, reivindicar, chorar, como fez Gideão.
Gideão, depois de 7 anos de escravidão, da sujeição, de fome e miséria, por causa dos seus oponentes, ele se revoltou e furiosamente tomou uma atitude que gerou uma mudança, não somente na vida dele, na vida da nação, porquanto ele desafiou a sua vida e foi buscar comida nos campos controlados pelos inimigos. E Deus viu essa coragem, e Deus visitou o mancebo, e Deus disse que ele desceu por causa da sua coragem, e que ele poderia enviá-lo para poder libertar os filhos de Israel da servidão de 7 anos. E assim foi achado um corajoso que se revoltou, que reivindicou, que tomou atitude, que se esforçou e foi ajudado, porque assim está escrito, que Deus socorreu a um que se esforçou. Esforçai-vos e ele vai vos fortalecer. E assim foi usado por Deus para expulsar os medianitas. E a história está aí patente. Eu disse que dentre vocês ninguém foi capaz para enfrentá-los, porquanto a igreja era uma prisioneira, uma violada, uma prostituta, uma meretriz, mas a igreja não reconheceu isso, se conformou com as migalhas que Satanás atirou para ela. A igreja festejou, a igreja pulou, a igreja falou de um poder inexistente, a igreja falou de uma vitória inexistente. Os escravos clamavam e diziam que eram livres, e assim passaram décadas, séculos, até milênios, na escravidão, infelizmente, até que nós aparecemos no meio de uma igreja corrupta e nós reivindicamos a nossa autoridade, reclamamos, buscamos solução em Deus, nos revoltamos, tomamos atitude e desejamos a mudança. E assim a mudança trouxe um conflito, mas um conflito que hoje se transformou em bênção para muita gente. Sabe, quando estive no monte eu disse que a igreja era uma igreja fria, morna, sem poder, e essa mesma igreja fraca julgava as pessoas que buscavam o diabo, o poder do diabo. Falava, esses andam nos feiticeiros, vão buscar poder para serem ricos, para serem famosos, e não sei quem. E diziam que só existia um poder de Deus, que era o único poder que poderia abençoar as pessoas, que o resto era mentira. O mesmo poder que eles não tinham. A igreja tinha um poder na boca, falando, eu sou rico. Como disse Salomão, viste um homem pobre que se agaba de rico? Eram pobres espirituais e se agabavam que eram ricos. Eram semelhantes com a igreja de Laodiceia, que dizia que era rica, mas era pobre, miserável. Era cega e dizia que ele via. Ela estava nua e dizia que ela estava bem vestida. E Deus disse a ela, aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo e colírios para que a tua cegueira desapareça, e também um vestido branco comprido para que cubras a tua nudez. Mas ele dizia que ele era rica. E Deus disse, tu não és rica não, tu és pobre, tu és miserável, tu és desgraçada. Tu não és, não vês não, tu és cega, tu não estás vestida, tu estás nua, desnudada, envergonhada, desenvergonhada. E eles não aceitaram comprar o ouro provado no fogo, porque também não aceitaram que eles eram pobres, miseráveis, desgraçados. Não aceitaram comprar o colírio das mãos de Emanuel, porque eles diziam que eles viam. Não aceitaram comprar o vestido comprido e branco e puro, de linho fino, nas mãos de Emanuel, porque eles diziam que eles estavam bem vestidos e que não precisavam mais de um outro vestido. Então permaneceram-se, como disse Jesus ao ex-cego, eu vim para juízo para julgar aqueles que dizem que são de Deus e para batê-los, mas não são. Juízo para salvar aqueles que dizem que não têm Deus e querem Deus, ou então cegar os que veem
e abrir os olhos aos cegos. Aleluia! Quando eu estive no monte, eu disse, vai haver inversão de marcha. Vocês se lembram dessa mensagem? Eles perseguiram essas mensagens, derribaram essas mensagens para que não estivesse ao vosso alcance. Primeiro, perseguiram no canal na qual onde eu gravei as primeiras mensagens. Ele mesmo, o dono do canal, escondeu as minhas mensagens. Tirou do ar. No nosso canal, derribaram o canal. Mas ele se enganou, Satanás e os seus agentes, porquanto eu já teria avisado ao povo que essas mensagens serão perseguidas. E o povo foi mais vivo e mais rápido que eles. E o povo começou a guardar as mensagens. Então todas as mensagens que eu preguei, apesar de terem sido derribadas nos dois canais, elas ainda existem. Uma ou outra que desapareceu, mas a maioria estão de pé. Claro, dispersas em pequenos canais e páginas dos membros da igreja e outras guardadas em discos, sei lá, computadores. E assim, eu falei no monte, há 5 anos atrás, que haveria uma inversão de marcha. Eu reconheci a pobreza da igreja. E eu também fazia parte dessa igreja pobre. Eu reconheci a fraqueza, a miséria, a cegueira, a falta do poder, a falta do ouro provado, a falta de colírio, a falta do vestido no corpo. Eu também estava embrulhado e fazia parte de uma igreja fria. A diferença é que eu estava a buscar o fogo. Já tinha despertado, estava a buscar o colírio, estava a buscar o reino, estava a buscar, já tinha me revoltado e já teria recebido também a direção do alto, o que fazer para poder inverter a marcha. Não estava conformado, já estava em andamento, um revoltado que buscava mudança e no caminho certo e acreditando que a mudança viria como veio, né? Essa é a diferença. Mas também eu não tinha poder, eu não tinha para dar às pessoas. Não tinha pão para dar às pessoas. Ninguém pode dar o que não tem. Paulo disse que o que eu recebi é o que eu vos entreguei. Ok? Se você não recebeu, não pode entregar nada. A cidade só não pode se esconder quando ela estiver a brilhar. A candeia não se coloca debaixo da mesa se estiver acesa. Se estiver apagada, tem que se colocar uma debaixo da mesa. E não podemos falar em vão. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Já edificaste a cidade sobre o monte para não ser escondida? Ou nem fundamentos você começou a colocar e você fala os ecos do evangelho? Não se pode acender a candeia e se colocar debaixo, sim. Acender a candeia e colocar debaixo da mesa. A candeia está apagada e alguém está a dizer que tem que colocar em cima da mesa. É um fracasso. O que significa isso? Eles não tinham, como eu também não tinha. E a diferença é eu não dizia que tinha. Eu dizia que eu não tinha. E eu dizia, ai de mim, como Paulo, quem vai me livrar desta condenação, desta morte que me cercou? Mas ele dizia, nós somos fortes, somos poderosos, nós somos ricos, nós vimos, nós estamos vestidos. Essa é a diferença. Então, eu disse assim, julgamos as pessoas que vão buscar o feitiço, mas nós não temos poder para lhes garantir. Eles vão buscar o feitiço porque eles querem sucesso, querem curas, querem proteção, querem tudo. E a igreja diz, olha, estão a buscar o poder do diabo. E o que a igreja pode dar? Só promessas. Promessas nunca cumpridas. Porque a igreja não tinha poder e não poderia dar poder. Garantir até garantia. Promessas vãs. Como disse o antigo presidente desse país, publicidades enganosas. É isso que a igreja foi e ainda é, infelizmente. E as multidões estão em busca de sucesso dentro da igreja. E as multidões estão em busca de proteção. E as multidões estão em busca de mudanças. Mas nenhuma nem outra chegaram. É só frustração. E aqueles que vão pulando e vão buscando o poder do diabo, a igreja os julga e diz assim, ai, vocês são do diabo. Sim, eles são mesmo do diabo. Como também vocês.
A diferença é que uns são do diabo em nome de Deus e outros são do diabo em nome do diabo. Explica lá bem isso. É possível ser do diabo em nome de Deus? Claro, porque se você serve a Deus, você tem um estatuto, você tem um nome que é cristão, o nome que se chama, o povo que se chama pelo nome do Senhor, mas porém não é povo do Senhor. Eles se chamam pelo nome do Senhor, mas não são do Senhor. Isto é, os adoradores de Jesus e é um Jesus desconhecido. Nem vocês conhecem a Jesus e nem Jesus vos conhece, porque Ele conhece quem lhe conhece. Ele ama quem lhe ama. E o povo não conhece a Jesus, mas serve, adora, invoca Jesus. Então é um povo do diabo em nome de Jesus. Com o nome de Jesus na boca e não no coração. Na mente e não no coração. Então as consequências são as mesmas, porque quer um como outro são pecadores. E o salário do pecado é a morte. Quero para os de fora, quero para os de dentro. Ouviu? Porque a palavra de Deus é assim. O que o homem semear é o que vai colher. O de dentro diz que é de Deus e anda a semear pecado. Vai colher a morte. O de fora também vai colher. Então, eu disse que haveria inversão de marcha. Eu disse o dia que a igreja receber poder, então nós veremos que as pessoas, no lugar em que eles buscaram a Índia, as Lundas, Cabinda, Zaire, Congo, não sei o que, Uige e outros lugares, Nigéria, para irem buscar o poder do diabo, para a proteção das suas vidas, que o diabo não dá proteção nenhuma, mas falsa proteção, e tudo que o diabo dá é tudo falso, podem ser coisas reais, invisíveis e que se podem tocar, mas que vão terminar na desgraça, por isso que são falsas. Essa falsidade não é porque não existe. Para não se enganar, eu não sou idiota, não sou tolo que diz que o dinheiro que o feiticeiro ganhou no diabo não é dinheiro, é dinheiro. Mas o fim é que vai marcar. Só a bênção do Senhor é que enriquece e que não acrescenta dores, ok? Agora você veja, você veja a desgraça da igreja. Uma igreja morna, fria, desarregada como ondas abomináveis, que traz todo tipo de abominação do mar, ou então como nuvens secas, vazias, sem água. Infelizmente, cria expectativa e esperança que vai chover, mas não vai chover porque são nuvens vazias. E depois as nuvens vão desaparecer e deixa todos frustrados. Saibam isso. Eu fiz uma promessa. Vai haver inversão da marcha. E eu até especifiquei o que significava isso. Eu disse que no lugar em que as pessoas buscam o diabo, o poder do diabo, buscarão o poder de Deus. Porque vão buscar e vão achar. Terão um lugar onde eles vão encontrar esse poder. Que é uma igreja poderosa. Sim, uma igreja vazia faz promessas, dá promessas que nunca vão se cumprir. E as pessoas experimentaram e depois desistiram. Mas a verdadeira igreja, que é o reino de Deus, traz consigo poder. Porque assim está escrito, disse Jesus, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado até vós o reino dos céus. Dedo de Deus é o poder de Deus, com o espírito do poder de Deus. E assim, disse que quando isso acontecer, e porque está a acontecer, então chegou até vocês o reino dos céus. E o mesmo Paulo, através do Espírito Santo, disse que o reino de Deus não são palavras persuasivas de sabedorias de homens. Não são palavras, mas sim virtude. Não é comer nem beber. Sim, é poder. Não é comida, nem roupa, nem nada. É poder, não são palavras. Blá, blá, blá. É power, é virtude, é poder. Isto é o reino de Deus. E agora? E ninguém pode esconder o poder de Deus. Ninguém pode esconder a sabedoria de Deus. Ninguém pode esconder a glória de Deus. O poder e a glória, quando eles se manifestarem, é ao olho nu das pessoas. As pessoas podem fingir que não estão a ver, mas eles sabem que existe esse poder. E assim, os famintos, os necessitados, buscarão saciar as suas almas. Porque tem pão.
Diz a Bíblia. Quando as riquezas aumentam, também as bocas vão aumentar. Enquanto sabedoria teve o pregador, mais sabedoria ensinou o povo. Ok? Então, o que vocês acham? Poder manifesto, glória manifesta, é o povo a buscar, quer o poder como a glória. Aleluia! Então a inversão de marcha vai acontecer, porque o povo que estava em trevas vai ver luz, e um povo que viu luz jamais buscará trevas. O povo só busca trevas porque ainda não viu luz. E o povo ainda não viu luz porque ainda não tem luz. E não haverá luz se não tiver alguém para acender a luz. Para acender a luz é um trabalho, e grande. Não é tocar no interruptor para acender a lâmpada. É um serviço grande. Ninguém foi capaz entre vocês. E por isso se contentaram com as bolotas. Tem que ser como Sansão. Aleluia, para tirar comida do comedor. Tem que ser como Sansão para tirar a doçura do forte. Ouviu? Tem que ser como Sansão para matar o leão e depois do leão, aleluia, produzir comida. Tem que ser como Sansão. Glória a Deus. Tem que ser como Emanuel, que desprezou a sua vida e desceu às partes mais baixas da terra. Como disse Paulo, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Antes desceu e depois subiu. Oh, aleluia! E ele ousou, enfrentou, venceu. E agora, antes mesmo de ele enfrentar a morte, ele disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E o mesmo que disse que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Ouviu? Eles tiveram que receber o poder e esperaram no poder. E esse poder foi conquistado e me dado todo o poder nos céus e na terra. E esse poder se moveu na igreja primitiva. E esse poder esteve com os discípulos. E este poder está comigo. E este poder está com a igreja. A igreja que surgiu dos escombros. A igreja que surgiu, aleluia, dos escombros da morte. A igreja que surgiu, glória a Jesus Cristo, no meio da confusão, levantada para esta hora com muito poder, e a inversão da marcha é um facto. Em breve, aliás, já estamos a viver esses dias, os dias do poder. Mas a vós eu vos digo, como Jesus disse àqueles que se alegraram por causa do poder, e ele lhes disse: não se alegrem porque os demônios se vos sujeitam, porquanto eles disseram: mestre, em teu nome os demônios nos sujeitaram, em teu nome os demônios nos obedeciam, em teu nome nós operamos maravilhas. Jesus diz: não se alegrem porque os demônios se vos sujeitam, alegrai-vos, eu digo a vocês, porquanto os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Sabem, a vocês a palavra é essa: não se alegrem porque os feiticeiros estão a estremecer, a sucumbir, a fugir, a serem perturbados, a se vos sujeitarem por causa, aleluia, de Elias. Por causa de Elias. Alegrem-se porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. Ouviu? Hoje, os relatos vêm de todas as nações. Como Elias humilhou o sistema mundial. E como aqueles que creem que Elias está na terra e manda na terra, e a terra é sua, estão a ver esse poder. Não há bruxo que está a resistir, aleluia. Meu rosto agora virou um problema na terra. Os feiticeiros só de olhar no meu rosto estão a morrer. Muitos estão a morrer só de olhar na minha fotografia. Empresas estão a fechar só por causa da minha fotografia. Máquinas estão a variar só por causa da minha fotografia. Lojas estão a se fechar só por causa do meu rosto. Pessoas estão a fugir, a voltar para os seus países só porque olhou no meu rosto. Uns estão no estado de coma porque só olharam no meu rosto. Uns estão a gritar, estão a fugir, ou estão a ficar malucos porque só olharam no meu rosto. Isso o quê? Não se alegrem, porque vocês estão a ver coisas grandes, aleluia, que se alguém vos contasse, vocês não acreditariam.
Como está escrito, eis que opera uma obra nos vossos dias. Se alguém pudesse vos contar, vocês poderiam duvidar. Alegrem-se, aleluia, pelos vossos nomes que estão escritos no livro da vida. Vocês estão a ver e a viver aquilo que eu prometi. Vai haver inversão de marcha. Os feiticeiros estão nus, no lugar em que eles eram poderosos, no lugar em que eles eram os arrogantes, os que maltrataram a terra, os que destruíram a terra, agora eles estão a ser destruídos, porque é tempo de limpar a era. É tempo de limpar a era. É tempo de limpar a era. E vocês agora estão a cavalgar como cavalos emparelhados na terra, na batalha, aliás, na terra, e assim sem oposição, e eles estão a vos fugir, eles estão a ficar perturbados, eles estão a morrer só por causa do rosto do homem que vocês carregam no peito. E os religiosos fracos e frios e mornos um dia falaram que isso era idolatria. E eles verão, aleluia, e ainda não é chegado o dia do meu poder, e o poder é tão grande. Eu estava a falar, todos os dias falo isso, meu Deus, se só nas 2 horas do sol que o homem sujeitou, depois de 12 luas, depois de 12 estrelas, só 2 sóis que eu verguei, e o poder é assim, a pessoa olha para a minha fotografia no peito de alguém, ou no telefone, está a morrer. Agora imagine quando eu alcançar o dia completo. Mas fazer o quê? Isso está escrito. Isso não é novo, não. É novo na sua existência, então, na aplicabilidade. Mas a promessa é antiga. A promessa diz que o dia da minha vingança é chegado. Primeiro falou do dia dos meus remidos e o dia da minha vingança. E diz ainda o profeta que esse dia estava escondido no coração de Deus. Essa é a vingança de Deus. Minha é a vingança. E eu darei recompensa no dia que resvalar o seu pé. Sabe o que a terra resvalou os pés diante do Senhor? Blasfemaram, zombaram de Deus, brincaram de Deus. Olha só os governos da terra como estão a tremer diante de Elias. Olha como os presidentes estão em apuros. Olha como as convulsões sociais. Olha como a terra está perturbada. Assim, porque é o dia da vingança do meu Pai. O meu Pai está a se vingar desse mundo corrupto, caído, dos reis, dos falsos profetas. Meu rosto é um problema na terra. Minha fotografia com meu rosto não é bênção para a humanidade. Sim, senão própria maldição para os feiticeiros e bênção para os que não são feiticeiros. Mas o feiticeiro também, aleluia, que se arrepender e converter dos seus maus caminhos, vai ser uma bênção. Não, talvez vocês deveriam me fazer uma pergunta. Por que a fotografia do teu rosto mata pessoas? Tu não és um assassino. Por isso estou a esperar para me julgarem. Ando a esperar para me condenarem ou para me notificarem. Está escrito, cada um morre nos seus pecados. E o homem deve se queixar senão dos seus pecados. O que o homem semear, o que ele vai colher. O salário do pecado é a morte. O dia da vingança de Deus que estava no seu coração já saiu do seu coração. Eu estou a proclamar o juízo do nosso Deus. Ouviram? Mas como pode fotografar? Você nem está lá. A pessoa que está em Cabinda, Malange, quando Cubango, Moçambique, Brasil, olhou para a tua fotografia, o teu rosto na fotografia, claro, e caiu. Levaram ao hospital, o médico declarou morte. E depois dizem, não, olhou para a fotografia de um homem e morreu. Ele olhou para o rosto da fotografia de um homem e passou mal e morreu. Gritou, caiu no chão, perdeu o ar e sucumbiu. E vocês me perguntam, mas o que é isso então? Quem és tu? Que o teu rosto está a matar pessoas. Não, o meu rosto não está a matar os inocentes. Está a matar os bruxos. Você sabe quantos males trouxeram na terra os feiticeiros? Tudo isso que vocês andam a ver, essa desgraça, são eles. Ok? Em conluio com os demônios, são os que estão a provocar guerras, violência, mortes, assassinatos, acidentes, miséria, tudo isso, roubo, doenças. Veja só, por exemplo, aquele médico aí no São Tomé. Um feiticeiro arrogante que mata
a olho nu. Ninguém faz nada. Ele diz, este vai morrer. E vai morrer. Aquele vai morrer. E vai morrer. Os doentes fogem do hospital quando lhe entregam nas mãos daquele médico. E muitos vão morrer em casa. Tem a fama, qualquer doente que lidar com ele, parece que ele não é o que opera. Sei lá, não entendi bem. Mas quando os que operam entregam os médicos para cuidar, todos que ele recebe morrem. E todos os colegas sabem disso. E já tem vários processos, mas ninguém lhe faz nada. Porque ele está lá ao serviço de Satanás. O chefe de todos. E assim podem abrir um processo crime e fique nada. Mas uma mulher, como está escrito, desta vez não é sim. 7 mulheres vão cercar um varão. Uma mulher vai cercar um varão. Hoje não precisa 7 mulheres para cercar um varão. Precisa só de uma mulher de fé. E no hospital trabalha lá uma mulher da STN, da Igreja Salvação de Todas as Nações, o reino de Deus que se manifestou. Uma discípula de Elias. Escutem muito bem. E ele veio com as suas maracutaias, como as antigas, e disse 2 pessoas, esses 2 vão morrer. Antes do dia amanhecer estarão mortos. E o Senhor lhe disse, este não vai morrer. Porque parece que o outro já tinha morrido, né? E o Senhor veio e defendeu outra. Este não vai. Ele lhe disse, não vai morrer, veremos. E foi para casa. E da casa ligou para o hospital, para a enfermeira. Como é que é? Não. Saiu do estado de coma. Já está na enfermaria. Ficou chateado, ligou para a enfermeira. Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Você de que igreja? E a enfermeira lhe disse, nós estamos aqui a tratar a situação da igreja. Estamos aqui a tratar do paciente que saiu do coma. Ok? Aí estou a vir aí. E ele veio lhe enfrentar. Mas quando ele olhou para o mata, a senhora tirou o mata-bruxo que estava dentro. Ele ficou tonto, perturbado. E prometeu processar a obreira. Por o paciente não morrer. Viu? É isso que nós... Como é que pode um médico promete processar uma obreira porque ele defendeu? E ele disse, Elias já está na sua terra. Pois essa pessoa não vai morrer. E ele está perguntando, quem é esse Elias? Parece que é um bruxo que está a dormir, não sabe o que está acontecendo na terra. E eu disse, agora ele vai para a cadeia. Todos os crimes que ele cometeu, sim. É lá onde ele vai morrer na cadeia. Aleluia. Não há mais proteção, nem cobertura. Glória a Jesus. Ouviu? O mundo nunca mais seria o mesmo. Eu disse desde o monte. E agora vocês estão a viver isso. Inversão de marcha. A arrogância acabou dos arrogantes. Porque o poder de Deus é maior que todo o poder. Não o poder que vocês falam na boca. Poder. Não existe poder nenhum. Porque os feiticeiros nunca vos respeitaram. Tampouco os demônios. Ouviu? Mas agora chegou a era dos feiticeiros e os demônios, os anjos caídos e o próprio Satanás não somente respeitarem e também temerem. Temor, terror e tremor. O respeito é o resultado dessas 3 palavras. Então, resumindo em uma palavra só, medo, pavor da igreja. Aleluia! Alegrai-vos, ó filhas de Sião, porque o Senhor vos enviou um ensinador da justiça. Você não está vendo? Onde estão os falsos profetas que ainda tentavam mandar umas boquinhas aí? Desapareceram. Até deram ordem aos seus conjurados para que ninguém pronuncia, ninguém fala do homem. Por quê? Porque o terror caiu sobre eles. Deus lhes visitou com terror, com pavor, com medo, e ainda não é o dia do meu poder. Ainda não chegou o dia em que os reis vão vir se prostrar diante de mim. Não chegou aquele dia em que os reis vão vir como serpentes se enrolando diante de mim. Não chegou aquele dia em que eu vou ordenar os reis e os reis vão me obedecer. Vai chegar no dia do meu poder, aquele dia que o meu povo vai se apresentar voluntariamente. Aquele dia que o Senhor vai operar sinais e maravilhas como nos dias da saída dos filhos de Israel no Egito. Aquele dia que as nações vão se maravilhar e os homens ficarão surdos e mudos e colocarão a mão na boca e terão medo de ti por causa de muito poder. Ó igreja, aleluia. Estão a entender
E a pergunta que não quero calar é essa. Mas por que a fotografia de um homem mata pessoas? E não é um caso isolado. Por que a fotografia de um homem mata pessoas? Por causa do poder. E essas pessoas são os inimigos de Deus, que destruíam aí a era de Deus. E Deus está a limpar a sua era, para juntar os trigos nos celeiros e para queimar o lixo com fogo que jamais vai se apagar. Esse é o poder do alto. Aleluia. E alguém diz assim, nem mesmo a imagem de Jesus Cristo mata pessoas. Como é que tua fotografia mata? E quem te garante que vocês tenham a fotografia de Jesus? Quem é que te garante isso? Desde quando que aquela fotografia que estão a usar é Jesus? Não, mas a fotografia que os discípulos estão a usar de Elias é o Elias. Se vocês usassem a fotografia de Jesus, seria a mesma coisa. Teria muito poder. Mas as pessoas estão a falar o nome de Jesus, mas os feiticeiros não morrem. Porque os tais que estão a falar o nome de Jesus não conhecem a Jesus. E o nome de Jesus, que é poder, não se manifesta na vossa boca. Pois como disse a mulher, aleluia, a viúva de Sarepta, agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é poder. A mesma palavra que na minha boca é poder, na tua boca não é poder. A mesma. O que faz a diferença é o Espírito. Pois o Espírito é que vivifica tudo. E o Espírito é o testemunho da verdade. Oh, não de mentira. Deus não coopera com mentira. Vocês duvidaram que eu não era Elias? Vocês disseram que eu não era Elias? Então, esse poder está a vir de onde? Disseram que era do diabo? Então, invoquem o poder de Deus para destruir esse poder do diabo. Invoquem. Se esse poder é do diabo, então invoquem a Deus para destruir esse poder. Como é que o falso profeta estava os vencendo? Não pode. Elias venceu os profetas de Baal. E como é que o profeta de Baal estava os vencendo? Como é que é? Onde está o vosso Deus? O vosso Deus está velho. Será que o vosso Jesus foi derrotado? O vosso Jesus perdeu a batalha diante de Satanás? Está morto? Está no inferno? Não, o meu Jesus, ele vive, ele reina, está sentado à destra do poder, entronizado entre os querubins. O meu Jesus me enviou, aquele que esteve na terra e que subiu aos olhos dos seus discípulos. E os anjos disseram, esse Jesus que vocês estão a ver a subir, ele vai voltar. Esse me enviou para vir restaurar todas as coisas, para vir pôr ordem na terra, para vir mudar as regras na terra, para impor. Pois a brutalidade inspira respeito, com violência. E assim, aleluia, o poder de Deus se manifestou no homem. Estou recalcado com o poder do alto. Estou revestido com o poder do alto. E tudo que eu falar acontece. Eu tenho autoridade sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre o inferno. E eu terei autoridade sobre o abismo. Quando eu tiver autoridade sobre o abismo, que são os anjos, já tenho autoridade sobre os homens, já tenho autoridade sobre os espíritos inferiores. Quando eu tiver autoridade sobre os espíritos superiores, e você não sabe quem são os espíritos inferiores e superiores. Inferiores são os espíritos imundos, e os superiores são os anjos caídos. Quando eu tiver autoridade sobre as águias, então a terra não vai suportar o poder que vai se mover no homem e na sua igreja. Terra não vai suportar. Oh, o mundo não era digno para eles. Agora vai ver a inversão dessa palavra. Olha a palavra que diz, o mundo não era digno para eles. Agora, eles não serão dignos para o mundo. Quer dizer que o mundo não vai suportar a igreja do Deus vivo. O mundo não vai suportar a igreja. Onde eles é que não suportaram o mundo. Isto é, andando em santidade, longe das práticas do pecado. Agora, desta vez, vai se repetir como nos dias de Emanuel, em que o povo entrou, aliás, Jesus entrou em Gade por causa daquele grande milagre do demente que estava agora a falar, e a multidão de porcos que se afogaram, por quantos demônios foram nos porcos, e o povo ficou atemorizado e imploraram. Não forçaram.
não impuseram, imploraram para que Jesus não entrasse na cidade deles, porque eles estavam com medo. E agora já começou o medo, pavor na terra. Quem rasgar minha fotografia, quem rasgar a minha fotografia, quem rasgar a minha fotografia na rua, vai morrer. Avisem os vossos parentes, avisem as crianças. Não façam brincadeira, não. E essas fotografias que vocês estão a colar para testemunhar ou então publicar o Evangelho, quem for rasgar, a morte vai lhe surpreender. Porque é falta do respeito. Tem que se respeitar as dignidades. Nem mesmo o arcanjo Miguel ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra a dignidade chamada Satanás. Senão disso o Senhor te repreende. Mas esses blasfemam contra as dignidades são semelhantes como animais irracionais que são postos para serem presos nas armadilhas. Mesmo sabendo que são dignos de morte, mas ainda assim cometem essas atrocidades. E não somente cometem estas atrocidades, mas também consentem com aqueles que as cometem. Bem falou, aleluia, Enoque. É vindo o Senhor com seus milhares e milhares e milhares de anjos para vir julgar e condenar essa geração, aleluia, de pecadores perversos por causa de todas as palavras perversas que falaram contra ele. Ó terra! Nem Miguel ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra Satanás. E aqui está aquele que é maior que Satanás. Se Satanás Miguel o respeitou, sim, não lhe amaldiçoou, senão o Senhor te repreende. E vocês estão a desrespeitar aquele que está acima de Satanás, aquele que é de cima, aquele que desceu do alto para baixo. A morte vai vos surpreender. Eu vim para juízo, para a queda de uns e para a elevação de outros tantos em Israel. Eu vim para juízo, para bater os lugares altos e elevar os vales. Eu vim para juízo, para endireitar os caminhos tortos e para aplanar a estrada. E se é para endireitar o caminho, tudo que está à frente, que impede caminho direto, Elias derriba tudo. Se é para aplanar a estrada, tudo que é lugar escabroso vai ser destruído. O escambroso destruído, para que a estrada seja aplanada, para que a estrada seja endireitada. Se a estrada vai passar no palácio, o palácio vai ser derribado. Autoridade na terra, ó terra! Sim, eu vos disse que haveria inversão de marcha. Eu quero ver se os feiticeiros não vão vir me procurar, os governantes não vão vir me procurar. Eu quero ver se vocês não vão vir me procurar. Aliás, já começaram a vir me procurar. Não estão a vir abertamente como Nicodemos, estão a mandar os seus emissários para buscar o mata-bruxo. Muitos generais de não sei quem tem mata-bruxo. Tem pessoas com mata-bruxo, comissários de não sei quem, membros não sei do quem, do escalão superior, estão a usar mata-bruxo. É só para começar, é só para começar. E como então, se eles são feiticeiros, usa mata-bruxo? Todo feiticeiro que usa mata-bruxo, o mata-bruxo não lhe mata. Por quê? Porque o mata-bruxo é inteligente. Esse é o Deus que vocês estão a lidar com ele. Então ele é feiticeiro, está a vir buscar o poder de Deus. Deus vai lhe matar mais? Não. Mas ele ainda é feiticeiro? Sim, ainda é feiticeiro. Por isso Deus lhes mostra o poder, os seus sinais do seu amor, para ver se converte. Porque um feiticeiro que agora veio buscar o mata-bruxo para receber a proteção dos outros feiticeiros, está a mostrar que ele crê que Elias já está na sua terra e manda na sua terra. Está a reconhecer que o poder de Deus é maior que o dele e do pai deles. Então, essa aqui é semelhante ao cabrito que já começou, aleluia, a chupar o orvalho e em breve vai chegar no rio. Só que no rio não tem jacaré. No rio tem lá o Elias para lhe ajudar. Aleluia! A fonte das águas vivas. Oh, bendito seja o rei de Israel. Ouviram? Agora, isso não é salvação. Para que fique bem claro, não é salvação. Não é salvação, porque o homem pode ganhar o mundo todo, mas ainda assim ele não se salvar. O homem pode ver milagres e poder ir para o inferno. A salvação está em nascer de novo. Aleluia. Glory to God. Glory to God. Bendito seja o rei de Israel. Estão a entender? A inversão de marcha já começou. Pois onde vocês iam buscar o poder, eu já destruí esses ninhos todos. Estás a ver mais as pessoas a correrem no mundo para ir buscar a imposição das mãos?
Não viram? Vocês não entenderam o que está acontecendo na Terra, né? Ah, vocês então estão a dormir. Onde estão os que viajavam para a Nigéria para ir buscar o poder? Porque eu destruí aquela fortaleza. E o pai daquela fortaleza morreu. O TB Josué. Eu matei o Tibi Joshua. Ok? Por que os angolanos, africanos, moçambicanos e outros americanos não estão mais aí na Nigéria? Porque aquela fortaleza tão boa. É questão de tempo que esse mesmo povo que corria para a Nigéria para ir buscar a imposição das mãos vão vir para Elias. Só que Elias não dá poder como vocês buscaram o poder do diabo. Elias, ele te faz assentar. Assenta-te. Não estou a falar poder de proteção. Poder para você ter o tal poder da salvação. Não é poder de salvação e para você ministrar o tal poder e não sei quem. Tem que se assentar como discípulo de Elias e aprender com Elias e depois seres enviado por Elias. Então você irás com poder sobre a comissão de Elias, como Eliseu foi na autoridade de Elias, com a capa de Elias. E a primeira coisa que ele fez é abrir o rio Jordão com essas palavras: onde está o Deus do meu pai Elias? E o rio se sujeitou, as águas fugiram, aleluia, porque viram o poder de Elias no Eliseu. E os discípulos, aleluia, dos profetas que estavam no outro lado gritaram: o Espírito de Elias repousou sobre ele. Alguém está dizendo, esse homem fala tipo uma máquina. É sim. Estão a entender. Vocês estão a entender. A inversão de marcha já começou. Então você que quer esse poder, vem aqui. Eu tenho esse poder para te dar. Eu conquistei com suor. Aleluia. Foram mais de 22 anos escondido, mais 2, 24. 23. Aleluia. 24. 24 anos, menos 2 da recruta, 22. A buscar esse poder. A buscar esse poder. Busquei nos desertos, nas matas virgens. Busquei nos hotéis, nos quartos fechados, nos montes, nas praias, nas madrugadas. Busquei nas caminhadas. Busquei-o em jejum. Busquei-o em tudo. Aleluia. Todo lugar que era conveniente eu me escondi lá. Debaixo dos arbustos me prostrei. Com solo ardente. Nos dias ensolarados. Nas noites frias de cachimbo. Ah, sim. Em terra de mosquito. Em terra fria. Tudo isso. Nós não demos sono aos nossos olhos. Nem repouso às nossas pálpebras. E buscamos encarecidamente. Oh, desejamos e buscamos, e agora recebemos uma parcela, mas ainda não temos a plenitude, a totalidade. Estamos a buscar essa totalidade, esse poder pleno. Estamos a buscar esse reino pleno. O dia do meu poder. Sim, é um poder não conhecido na terra. Vocês nunca ouviram esse poder, nunca nem ouviram o que vocês vão ver, não ouvir. O dia do meu poder. O dia do meu poder. Está a vir aí, aleluia. Se ainda não chegou o dia do meu poder, o pouco de poder que se manifestou, meu rosto na fotografia, mata feiticeiro, fecha empresa, destrói máquinas do bruxo. Veja só, por exemplo, as pessoas vão lá para imprimir as fotografias nessas máquinas dos feiticeiros, por quanto seus negócios ele teve que derramar sangue para ter esse negócio. Quando a minha fotografia entrar aí, as máquinas todas nunca mais vão funcionar. Nunca mais. Por isso eles estão a fugir. Os bruxos, quando eles verem a minha foto, ele diz: não, essa foto aqui não. Não quero perder as minhas máquinas. Ok? Até no Congo as máquinas do indiano estragaram. No Congo, as máquinas do indiano estragaram. Porque o trabalhador fez a revelia contra a vontade do chefe, que já tinha proibido. E no dia seguinte as máquinas todas colaram. Mas então o homem de Deus não veio para abençoar, está a destruir. Destruir os que destroem a terra. Sabe, aquelas máquinas custaram quantas vidas? Muito sangue. Aleluia. Ouviu o Bancos de Angola? O primeiro banco que
fazer confusão na minha conta, eu vou destruir aquele banco. O primeiro banco que me convocar, vou destruir aquele banco. Mamãe, avisa mesmo já. Eu não saio. Primeiro banco que me notificar, aquele banco vai desaparecer da terra. Ok? Na próxima festa das nações, o primeiro lugar onde eu ir solicitar fazer a festa, ser do sistema. Se eu for para a Cidadela e desejar um exemplo só, 11 de novembro ou no seu multiuso, eu como não vou mandar lá alguém e fecharem as portas, toda aquela equipa vai morrer. E vou falir aquele negócio. Toma o teu trono. Toma. Daqui a 30 minutos, hoje não é dia 30, daqui a 30 minutos eu vou alcançar a 3ª hora do dia. E o dia vai amanhecer. E ninguém entendeu nada, senão os que me entenderam. E vai dizer 30 minutos o quê? Daqui a 3 anos eu vou alcançar a 12ª hora do sol. Então digo, daqui a 3 dias. E eu vou vos ensinar. Eu estou aí e depois eu volto. Vou fazer o mesmo que Gideão fez àqueles que lhe resistiram. Derribar as vossas torres e vos esporradar com espinhos do deserto. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Maranata. Mas como é que pode o rosto de um homem, assim é homem de Deus? Então, vocês estão a perguntar, mas como assim homem de Deus? Alguém olhou para a fotografia da filha dele e morreu. Sim. Homem de Deus e homem do juízo. Cada um tem a sua missão. Se o profeta foi enviado para ir destruir a cidade, é para ir destruir. Ok? Assim diz o Senhor. 40 dias vocês têm para se arrependerem. Porque senão serão como Sodoma e Gomorra. Aí já é uma outra condição. E eles se arrependeram e não foram destruídos. Mas se já está determinado, o profeta não vai com arrependimento. Vai para dizer: caia fogo para destruir essa cidade. E aí do profeta que vai com a sua pena, ai, ai, ai. Aleluia. E você vai dizer, também já é difícil, né? Todo aquele que dizer, este é o evangelho que você está a pregar. E tem uns meninos aí que estão a tentar a ser como Balaões, alugados para virem amaldiçoar, fazerem adivinhações. Esquecesse que para Jacó não adianta encantamento na adivinhação. Aqui está aquele que é maior que Jacó. E vem dizer, oh, Deus me revelou, você está perdido. Eu já tive pessoas que oraram para que eu morresse. E até hoje, né? Sabe o que aconteceu? Eles todos morreram. Mas como é que pode o rosto de fotografia de um homem mata? Sim. É o poder de Deus. É o poder do alto. É o juízo de Deus na terra. Ninguém pode impedir isso. Ninguém vai evitar isso.
Ninguém. Se congreguem, fazem assembleias solenes, jejuem e orem. Clamem a Deus para isso parar. Ninguém vai fazer isso também, porque eles sabem quem é que está falando na terra. Os vossos líderes, claro. E vocês, como são ovelhas de matança, vocês não sabem. Olha o Pepe. Bramiu o leão. Quem não vai temer? Falou o Senhor Jeová. Quem não vai profetizar? Ontem eu falei a um rapaz aí de Cabinda. Anteontem. Que foi pedir cobertura porque a irmã dele estava a andar com mata-bruxo no peito e a colega dele de escola, amiga, olhou, sentiu-se mal e foi morrer. Chegou em casa antes de morrer, perguntou, a mãe lhe perguntou, o que se passa? Não, olhei, ele até chamou de estátua. Olhei a estátua que está no peito da minha amiga e me senti mal. E não estou bem, mamãe. Chamou de estátua. E a mãe perguntou na amiga, o que fizeste na minha filha? Não, eu não fiz nada. Eu tenho a fotografia do meu apóstolo no meu peito, é o que ele viu. E acabou, que ele olhou. Mas senão eu não fiz nada. Internamento com a criança, com a jovem. Chegou no hospital, foi a óbito. Como diz aí o Caim, o finda. Foi ao óbito. Ouviu? E eles estavam a esperar a reação daquela família. Estavam com medo. Mas o que aconteceu? Silêncio profundo. E o rapaz veio pedir cobertura. Disse, qual cobertura? Ninguém vai se levantar. Ninguém. Quem se levantar porque Deus julgou alguém, também vai ser julgado. Também não é possível. Porque essas famílias, nas famílias sempre tem feiticeiros. E o feiticeiro que sobreviveu, ele sabe que o juízo de Deus é assim. Quando Deus julga alguém, todos têm que ficar em silêncio. Quando Deus julgou os filhos de Arão, o povo de Deus disse, ninguém chora. Silêncio. Olha o pepiri. Sem confusão. Senão vão morrer quem chorar. E todos em silêncio. Porque um julgado de Deus é terror. Vocês ouviram o que aconteceu em Moçambique? 2 rapazes foram evangelizar numa aldeia onde não tem nossa igreja. Ou sei lá, vila, ou município, ou cidade. E colaram os papéis naquela povoação. E disseram que este é o Elias que havia de vir, que já está na terra. Ele está lá em Angola. Avisem vossos filhos, avisem os aldeões que não estão aqui. Todos que arrancam esses papéis, eles morrem. E os mais velhos que estavam lá avisaram-se que não estavam. Vieram 2 rapazes e disseram que esse é o Elias. O angolano. Qualquer um que arrancar isso vai morrer. Mas apareceu um que, enjoado, um jovem, disse que alguém lhe mandou e começou a arrancar todos os folhetos, todos os panfletos na rua. Os irmãos falaram, che, os que vieram colocar isso disseram que quem arrancar isso vai morrer. E ele disse, alguém me mandou, eu só estou a fazer o que me mandaram. E depois apontou depressão, depressão, loucura. Loucura foi morrer na mata. Ok? Mas como não sabiam onde é que ele estava, porque desapareceu, eles foram no bruxo. O bruxo lhes disse, vosso irmão já morreu lá na mata onde ele foi. Vosso irmão tocou em uma coisa proibida. Mexeu no interdito. E eu quero vos aconselhar, não vão buscar o corpo dele. Todo aquele que tocar nesse corpo vai morrer. Terror na aldeia. Foi alguém na mata, viu o corpo. E veio, olha, eu vi um corpo aí. Não é esse o vosso irmão que vocês estão a procurar? E os parentes disseram, não queremos saber nada. Isso aconteceu no distrito de Mecuburi. Ouviu? Está aí o moçambicano Cornélio a confirmar. E os parentes disseram, nos falaram no bruxo para nós não tocarmos no corpo dele. Tocaste? Não, não toquei. Fizeste bem. Todo que tocar esse corpo vai morrer. O Soba que morreu em Cabinda, porque primeiro morreu a mulher dele. Porque a mulher foi atacar a unidade militar. E os militares receberam instrução de um amigo, de um colega deles. Qualquer coisa que acontecer à noite ou de dia, fale, Elias já está na sua terra. Demônio bruxo foge.
E a mulher do Soba foi, o filho do Soba deve estar aí. Veio pedir o quê? Perdão. Eu não tenho o quê? Não tenho papo na língua. Ok? E a mulher do Soba veio atacar a unidade com uma ave noturna, a chamada ave da rapina. Fazer barulho. E essa tropa se lembrou e falou: Elias já está na sua terra e manda na sua terra. Silêncio. 3 vezes. E no dia seguinte encontraram a ave morta debaixo da árvore. E eles entraram numa live como essa. Apóstolo, o que significa isso? Nos ensinaram no teu discípulo a falar: Elias já está na sua terra em qualquer situação. E veio uma ave e eu falei, e essa ave morreu pela manhã. Encontramos morta. E eu falei: esse não é uma ave, é um feiticeiro. Alguém vai morrer. Na aldeia próxima, na unidade ou na tua família. Controla. E naquele dia morreu a mulher do Soba. No dia seguinte, como eu faço live todos os dias, mestre não, eles não me chamam de mestre, apóstolo. Morreu a mulher do Soba. O que significa? Eu disse: é esse que fomos atacar. E o Soba, sabendo que a mulher dele foi sacrificada com decreto, em vez de perseguir o que falou o decreto, começou a perseguir o que ensinou os outros a falar em decreto. E ameaçou ele e disse: olha, onde eu te cruzar eu vou te matar. Falou no dialeto. E um de Cabinda lhe traduziu: olha, disse que quando eu te cruzar sozinho vou te matar com arma de caça. E o rapaz falou comigo. E eu mandei um áudio. E eu lhe fulminei. E lhe julguei. Isso é falta do respeito. E o Soba ficou deprimido. E com depressão ficou maluco. E foi levado no Congo no tratamento. E o filho dele mandou-me um áudio. Com arrogância. A pedir contribuição. Ah, o meu pai teve problema contigo. E ele está em tratamento. Nós estamos a precisar de ajuda. Então você tem que fazer contribuição. Porque você tivesse problema com meu pai. E eu respondi o áudio. Falta do respeito. Eu vou. Até nem falei contribuir. Eu disse: olha, eu te falo mesmo já agora. Manda-me um áudio a se arrepender e se humilhar. E o teu pai não vai morrer. Porque nas condições que ele está, inconsciente, sem razão, já não consegue mais se arrepender. Mas eu vou te ajudar. Se humilha você. E ele vai sair dali. E o rapaz visualizou e não fez nada. Desprezou. E o pai depois morreu. E eu creio que ele estava agitado para fazer alguma coisa contra o rapaz. Ficou deprimido. Não conseguia dormir. E Elias lhe aparecia todos os dias e todas as noites. Agora anteontem entrou aqui, me ajuda. Em nome de toda a minha família. Eu sou filho do Soba. Eu vim me arrepender por tudo que aconteceu. Me perdoa. Não consigo dormir. Costumo te sonhar. Não quero morrer. Eu falei: estás perdoado. E avisa todos os teus parentes também para fazer o mesmo. Se alguém está a pensar não sei o que, vai morrer. Diz: vou avisar toda a minha família. Ontem entrou na live, graças a Deus. Já falei com toda a minha família. Todos estão sensibilizados. Ninguém pode fazer brincadeira. Tu verdadeiramente vieste do céu. És filho de Deus. Hoje voltei a dormir. E ainda contou mais testemunho. Meu avô disse que te sonhou. Te viu no hospital quando estava a ser operado. Apareceste lá. Na operação. Você sabe que as pessoas quando estão a ser operadas, eles entram no estado de coma. O estado de coma, ou então, por causa da anestesia, é entrar no espírito. E Elias aparece aí para socorrer. Eu disse: viu? Diga ao teu avô que Deus lhe ama muito. E o filho do Soba escapa. Eu disse: escapaste, rapaz. Senão ias morrer também você. Aleluia. O outro bandido viu a minha fotografia no rosto, no peito do amigo dele. E ele disse: esse teu Luke Double, eu não tenho medo dele. Chamou-me de Luke Double. E o rapaz lhe disse: amigo, todos que ofenderam esse homem morreram. Não faça brincadeira. Ele disse: a mim ele não me aguenta. Não me faz nada. A noite morreu. E todos no óbito que estavam lá ouviram o desafio e também terror com eles. Ouviu? Não é brincadeira não. Isso é só um relato, é uma gota do que está acontecendo na terra. Se você vê alguém está a continuar a blasfemar e ainda não lhe aconteceu nada,
É porque ele foi levantado para o deserto, para colocar, para tirar pedras até um tempo determinado. Porque sempre nessa caminhada teremos um adversário, um inimigo, um opositor. Faz parte da caminhada. Enquanto estamos no deserto, claro. Ai, quando chegar o tempo dele, vai ser julgado. Por isso a lista é muito grande. Dos que começaram a gravar contra mim. E eles desapareceram. E vão aparecendo novos. Eles também vão sumir. E todos esses estão deprimidos. Todos esses. Daqui a meia hora vai transformar-se em loucura. Tereis muitos malucos na terra. Aleluia. Glory to God. Não façam brincadeira, não. Não? Brincadeira tem hora. Se formos para Portugal, muitos portugueses já morreram por causa da brincadeira. Vizinhos que foram arrancar fotografia do homem na parede, na porta do vizinho. Foram óbito. Tem o Miguel Arcanjo a confirmar. Pessoas foram óbito. Grande. Tem um parente aí, um descendente de um ex-governador de Moçambique no tempo colonial. É muito famoso esse governador. E ele achava-se que era alguma coisa. Lá no São Bento. Ele tem um prédio que ele controla, aquele quarteirão todo que ele controlava, né? E então tinha um lugar onde a senhora colava as minhas fotografias nas paredes. E ele chegava lá, arrancava. Oi, sua negrinha, vai na tua terra. Tira lá esse macaco. Me chamou de macaco. Esse macaco daqui. Tira esse macaco. Me chamou de macaco. Mas quando eles, os brancos, chamam macaco, estão a dizer negro. Não quero ver mais as fotografias desse macaco. Sabe o que aconteceu? Morreu. Não estava doente. Dormiu, acordou morto. No dia seguinte que ele fez isso. Não façam brincadeiras, não. Um branco cheio de vitamina, gordo, português. Ai, eu sou neto do governador não sei quem, lá em Moçambique. Não sei se é não sei quem, São Coto. Tem muitos não sei cotos aí e não sei o que, que andaram aqui na África, porque Carmona, General Carmona, aí eu sou, o meu pai foi o último governador, o meu avô foi o último governador de Moçambique. E o meu avô, eu não sou qualquer pessoa, não, eu sou uma família importante. Chama-se T. Luís, está aí. A mulher que meteu as fotografias chama-se Isabel Gomes. E o tal feiticeiro que morreu chama-se T. Luís. E o T. Luís morreu. Como é que se chama o avô dele? O avô dele, o nome dele é quem? Oh, Isabel. O ex-governador de Moçambique no tempo colonial. Ouviram? Isto em todas as nações. Na América, Canadá. Ouviu? Aleluia. Onde você entra com a minha fotografia, mesmo que estiver na pasta, todos os feiticeiros ficam desesperados. Pode ser na pasta. Desespero total. Você vai ver uns a desaparecerem, a fugir, uns tontos. Galvão de Melo. Ouviu? Bisneto ou neto, sei lá, de Galvão de Melo. Arrancou, chamou-me de macaco e foi ao óbito. Arrancou as folhas. Não é minha coto, não. É Galvão de Melo. Cornélio, minha coto também já foi moçambicano, né? Galvão de Melo. Não façam brincadeira, não. Ninguém vai mudar isso. Ninguém. A única coisa que eu aconselho à terra, silêncio. Aquietem-se. Calem-se. Se vocês querem viver. Não fales nem bem nem mal. Não queres falar bem, também não fala mal. Não, o juízo não chega. O juízo não chega sobre você que não falas nem bem nem mal. Mas quem fala mal vai perecer. Eu-vos dado todo o poder. Ó igreja, eu-vos dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Dominem no meio dos vossos inimigos. Cavalguem como cavalos emparelhados para a batalha.
vossos rostos semelhantes como a tisnedura de panela. Mas não se esqueçam, há uma coisa, há um algo para vocês se alegrarem. Não é por causa do poder que se move em vocês, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Ah, isto sim, esse aqui é o recado que eu trouxe, é a mensagem para aqueles que pensam que eles podem mudar isso, para criticar e dizer, porque, homem de Deus, quando falares isso, no inferno você vai entender que cometeste um erro muito grave. Amém? Galvão de Melo. Não é minha cota, não. Cornélio, é o Galvão. O neto do Galvão de Melo. Aleluia. Se eu perguntar agora experiências, nem todos que vão ao óbito. Uns perdem tudo, perdem emprego, outros são exonerados. Vê, por exemplo, um chefão aí, um ministro, um deputado que tem funções, um general que tem funções, um não sei quem. Tenta só falar mal de mim. Tenta só dizer que isso é falso. Antes já falavam. Antes ainda não havia perigo. Agora o perigo é iminente. Está a piscar o vermelho. Pisco, 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 pisco. Cada ano substituiu-se azul para vermelho. Amarelo, azul, vermelho. Jesus, já não estamos mais no azul, estamos no vermelho. Vermelho significa perigo de morte. Perigo de morte. Deputado, ministro, não sei o quê. Não tem uma ministra, uma deputada aí, que disse que... Isso já foi em 2023 ou 2022. Ele disse assim, ele vai ser exposto. O meu partido vai lhe expor. Hoje é deputada mais. Está em casa, desempregada. Isto é, no primeiro mandato era deputada. No segundo mandato de Jolo, Jolo não lhe meteu na lista. Sabe, recebeu a ordem quem? De Elias. Não põe o nome dele na lista, por quanto blasfemou. Aleluia. Silêncio. Eu quero viver. Não, olha aí. Não eu quero ouvir. Na Rádio Nacional não tem um que dizia silêncio. Eu quero ouvir. Agora eu vos digo silêncio. Porque eu quero viver. Quer viver? Fique calado. Deus não é homem para mentir. E não é filho do homem para que se arrependa. Manda-me vossas experiências. O que você viu. Como os ndoques estão debaixo dos vossos pés. Como os feiticeiros estão apavorados. Como é que a inversão da marcha já está a se processar na terra. Como as regras foram mudadas. No lugar da arrogância soberba dos feiticeiros, agora são os humilhados. E os que foram humilhados, agora foram exaltados. Os que envelheceram no primeiro tempo, agora foram enobrecidos. Aleluia! Tia Luizinha, silêncio, eu quero viver, sim. Manda-me experiências do que você viu dessa inversão de marcha, do que aconteceu nos últimos dias, nesta inversão da marcha. Oh, nos primeiros dias vocês envelheceram, agora vocês estão enobrecidos. Silêncio. Eu quero viver. Não, eu quero ouvir. Aleluia. Muitas pessoas só olham o mata-bruxo, não conseguem retirar
a mirada. Isto é em Cuba. Na Revolução não bolivariana. Revolução quem? Dos irmãos Castros. Daline. Os irmãos Castros. Trump apertou aí os irmãos Castro, Daline. Mas tu tens embora, Elias, não temas. É para o bem. Tem que tirar aquela fortaleza aí. Tem que destruir aquele principado que escravizou mais de 50 anos aquele povo. Você que está doente, seja curado agora. Em nome de Jesus Cristo. Enfermidade sai. Trump emitiu emergência nacional por ameaças inusuais e extraordinárias de Cuba. Aí é. Quero mexer com a Cuba. E como é que estão os cubanos? Seja curado você que está doente em nome de Jesus Cristo. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Enfermidade sai. Você que está a interceder por alguém doente. A palavra chega até ele. Em nome de Jesus. Oh, receba a cura. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. As dores foram carregadas em Golgota, no Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No nome poderoso de Jesus Cristo. Receba a cura. Tua nora está curada. Teu filho está curado. Teu genro está curado. A situação em Cuba é cada dia mais complicada, pai. Sim. Depois mais com Maduro, que foi capturado, que vos dava as gorjetas, pá. Tá tudo escuro aí, né? Fala aí, Dailene. Tudo escuro. Não tem luz. Acabei de receber o testemunho de um homem no Congo que teve um livramento muito grande com mata-bruxo. O cortejo de um ministro estava a passar e os guardas desse ministro foram bater propositadamente na moto em que ele estava. Fugiram em seguida. Fúria por causa do mata-bruxo. Ele que estava com o mata-bruxo saiu ileso, apenas com alguns arranhões, e o condutor da moto e uma outra senhora estão gravemente doentes. Ele entendeu logo que o senhor mata-bruxo lhe deu livramento. Ouviu? Congo está desesperado e os 300 mata-bruxos estão a caminho. Cortejo fúnebre. Não, cortejo do ministro. Quer dizer, eles foram bater de propósito, Gaspar. São feiticeiros. Viram essa moto, está lá um rapaz que está a carregar o poder de Elias. Vamos matar ele. E o rapaz ficou ileso. A senhora e o motorista estão no estado de coma, gravemente feridos. E os 300 mata-bruxos estão a caminho do Congo. Aleluia. O que foste curado. O milagre já aconteceu aí. Como na Melga. Pai, se entrar petróleo, a reserva acaba e acho que tudo será detém em pouco tempo. Meu Deus. Tão Maduro era um alívio para Cuba. Por isso, o Trump, ele atacou Maduro. Na verdade, ele está a mirar Cuba. Não é Maduro, não, é Cuba. Ele sabia que só arrancar o Maduro, o combustível já não entra. E aquela senhora está a dissimular aí. Parece que está a se rebelar com o Trump. É mentira dele. Isso é covardia. Aquilo é para enganar o povo. O Cabelo está atrás disso. O Cabelo está a lhe dizer, olha, você fala que
Você não recebe a ordem do Trump, mas estamos a negociar e a obedecer ao Trump, pelo menos aqui para manter a revolução na boca das massas. Ah, ele dava gasolina e Cuba lhe dava charutos. Ser humano, pô. Ele não sabe o que faz o fumo, pô. Aleluia. Todos vocês que estão a fazer pedidos aí, a palavra que foi enviada, a palavra é essa. Recebam o que vocês estão a pedir. Agora entendo aquela visão do mestre quando foi libertar o Congo. Eis aqui os frutos, sim. Incrível o que está acontecendo no Congo. Os relatos estão a vir no Congo é de muito poder. Os feiticeiros estão desesperados. Foram queimar a casa da senhora que fez a recepção dos mata-bruxos. A Benedite. Mas o mata-bruxo apagou o incêndio. Isto é muito forte, pá. E eles fugiram, né, Gaspar? O cortejo do ministro. Eles depois averiguaram. Sabe o que é? Como é que é? O rapaz morreu? Não, o rapaz está vivo. Só um arranhão só. Ah, fugiram. Mandaram alguém para averiguar. Como é que é? Morreu? Nada. Caiu um temporal aqui, clamei o decreto e a chuva cessou. Cleusa Saraiva. Você tem que crer na palavra, ó Silvio. Não tem que pedir. Eu já falei tudo que você está a pedir, receba. Como é que você não entendeu? Tudo que você está a pedir, receba. Então você deve crer. É assim. Se alguém que está doente, está a dizer, minha mulher doente, sem nada para comer, nem sofá para sentar, renda. Tem que buscar a Deus, rapaz. Ok? Diga somente amém. E os demônios vão cair por terra. Pai, ontem eu só pensei quando o Pai enviava a palavra de cura e libertação. Preciso não cheguem clientes amanhã para assistir a live. Só pensei. Hoje foi concedido. Aleluia. Ah! Ouviu? Terminou a cubana e assim aconteceu. Não chegou cliente para que ele saísse cedo para vir assistir a live. A oração do ML antes de ontem com a mamãe, ele orava a interceder pelas nossas casas dentro e fora, para que fossem reveladas e encerradas todas as fortalezas e portais do diabo. De repente, como é? Uma porta bem ao lado do esgoto. E esse tempo eu nunca havia percebido aquela zona ficava cheia de pássaros estranhos que entravam por ali, apareciam e sumiam, batiam as janelas com os bicos. Eu disse, Elias já está na sua terra. Não sei de onde veio a força, mas desenterrei as madeiras, pus azeite na zona. Até agora não vi nenhum pássaro no quintal. Incrível, até agora estou impressionada. Aleluia. Eduardo Tembe, só com a foto do decreto o mundo está a estremecer. Não imagino quando o mestre começar a se mover nas nações, planeta Terra vai derreter. A Terra não vai suportar o poder. Pergunta, o Silvio vai te contar. Silvio sentiu um calor fino. Sim. Calor fino. Gilvanete,
A professora Gilvanete entrou em ação. O que é que ele queria dizer? Calor fino. É, morfologicamente. Pai, temos um testemunho hoje. O meu esposo fez o exame de condução. Ele conta que quando chegou na sala do exame, colocou um mata-bruxo na frente do computador e disse: estás a ver essa foto que está aqui? Sua inteligência artificial do inferno. Seja amarrada agora. Assim foi, fez o exame, com êxito e passou. Tapandula, papá. Ele já tinha a carteira brasileira, mas só poderia conduzir por um tempo limitado. Dificilmente os estrangeiros passam nesta prova. Verdadeiramente Elias triunfou. Disse, estás a ver essa foto que está aqui? Sua inteligência artificial do inferno. Seja amarrada. Olha, leve um cômico. É muito forte. Amarrou a inteligência artificial. Ainda lhe mostrou o perturbador do inferno. É um extremista, né? Leve é terrível. Tia Luciana disse, também vou lhes fazer o mesmo. Sim, oh, sabe, Leve, essa palavra marcou. Todos vão fazer o mesmo. Vão dizer, ô seu bandido. Você tá vendo esse homem aqui? É mesmo assim, tem que ordenar. Jesus também fazia. Esse é feito de Jesus. Não está vendo Jesus. Está a ordenar a árvore. Nunca mais alguém vai. Ninguém mais vai comer fruto de ti. Sua maldita. Aí é mesmo do inferno. Eu pedi para me mostrar uma foto do apóstolo Marcelino Mário Bento. E respondeu que não posso fazer isso. Não, Felipe. Mas quando você pediu de outra pessoa, fez, né? Confirma aí. Ouviu o que o demônio da inteligência falou? Não posso fazer. Isto é simplesmente maravilhoso. Não posso fazer isso. Mulher estava paralisada do lado direito há 4 anos, depois de um AVC. Já está a dar os meus passos. TikTok. Amém. Tirou inicialmente de um padre católico e disse: apóstolo Marcelino Mário Bento, o angolano. Aí respondeu: não posso fazer isso. Ouviste? Não, ele te enganou. Apresentou um padre católico e disse que esse é o apóstolo Marcelino Mário Bento, o angolano. Mas depois disse, aí respondeu: não posso fazer isso. Óbvio? Isto é simplesmente maravilhoso. O angolano. Perguntei a esse demônio: qual é o homem mais poderoso da terra?
disse que tinha vários homens poderosos e que Jesus, na sua época, era poderoso. E eu disse, mentiroso, é Elias. É muito forte. Tá ligado? Quem é esse que falou isso? Que o pai é muito frontal. Ia! Vitorino falou isso. Um homem escreveu aqui em italiano, Nosso Salvador. Muito forte, pá. Recebi uma ligação de um pastor da IUD a pedir para que o pai orasse por eles, devido ao casal de empresários que foram burlados. Está quente. Ah, calma aí. O casal de empresários foram burlados pela igreja. Eles estão a pedir para quê? Não entendi muito bem. Vitorino. O casal que foram burlados está a lhes apertar? Feliz Mário Bento. Então, quantos pacatos cidadãos ligaram hoje? Hein, Eloy? Os pacatos cidadãos. Pacato cidadão. Foram burlados pela igreja e as autoridades estão a apertar a igreja internamente para fechar mesmo, segundo o que ele falou. O casal afirmou na TPA que a igreja prometeu curas e em troca pediram casas e carros até o casal ficar sem nada. Matéria. Isso não é antiga, não é aquele casal antigo aí. Ô Vitorino, isso é de muito tempo, não é aquele aí? Aquele que foi na TPA, não sei quem, não é esse aí? Ó rapaz. Vitor, esse é um caso recente ou tem um caso daquele tempo, daquele casal que dormia lá à frente? Esse é outro caso, pá, é novo. E essa igreja Iurde é da Reforma ou do Macedo? Porque agora só existe uma Iurde, né? Que eles já foram extintos. Fugiram. Mas estão a exigir aqui para fechar qual igreja? Toda a igreja universal ou aquela igreja aí local? E o homem da Iurde ligou para eu orar. Ser um aventureiro. Eu mesmo vou orar para quê? Se eles têm que fechar para o povo vir já aqui. Vamos orar para continuarem lá. Se aquilo é uma cadeia, é uma prisão. Mesma coisa orar para Deus abençoar o inferno. Ah, o tal pastor é o autor da burla, lhe processaram, está a ser perseguido. Ele disse, o apóstolo Marcelino saiu daqui, até irmão nem chamou, disse, irmão, peça, até irmão. Ah, como é que é? Me chamou, disse, irmão, peça a ele, vai aceitar. Ah, agora se for. Diz a ele, manda para ir para a igreja. Diz que o apóstolo Marcelino vai te ajudar. Diz que eu falei com ele, disse, você vai na igreja. Quando terminar o culto, vou te levar lá atrás e ele vai orar para ti. É, José, ouviste essa história aí, ó, pastor? Essa é nova. Eu pensei daquele casal, aquele antigo. Mas o rapaz disse que isso é recente. Chamou, eu disse, olha o que ele falou. Ele saiu aqui. E eu amo quando vocês não me atacam. Mas até os da Iurde me atacaram um pouco.
Da Iurde, não. Eu vou vos falar porque que os da Iurde de Macedo me atacaram um pouco. Só a Iurde do Valente é que achavam que eles poderiam vencer a causa. E eu, como estava a lhes contrariar, que haviam levantado guerra, por isso também ficaram arruinados. Eu lhe disse, irmão, ligaste no bom dia, sexta, amanhã é sábado que fica, rua 149, vai lá, mais 9 peças pessoalmente. E ela aceitou? Ainda não. Amém. Mulher curada das dores nos pés. O que ele falou, pastor? O apóstolo Marcelino saiu daqui. Esses vão me procurar quando entrei em apuros. São os que estão a resistir. Depressão. E José, mesmo sendo orgulhoso, mas onde chega a falar, a fazer esse pedido, isso passa que a situação está crítica para ele. Possivelmente lá a igreja ele abandonou. E eles são rápidos nisso. Já lhe entregaram. Por isso ele disse, o único que pode me ajudar é o apóstolo Marcelino. Disse que está escondido, pai. Mas vai fazer um esforço. Eu lhe disse, vai, ninguém vai te ver. Meu Deus. Até está escondido. Esse povo também lhes merece. Eu estou a gritar todos os dias, a despertar eles. Eles estão a pensar que vão ser milionários. Ok, vou terminar a minha live, tá? É o fim da minha live. Daqui a pouco teremos a live com os ministros. Com os servos, aliás. E eles sacrificaram, por isso ele está a vir buscar socorro aqui. Senão esse não vem. Foi sacrificado. Se a igreja rejeitou, não, nós não lhe mandamos. Eles são bandidos. Ouviu, né? O propósito eles é que deram. Antes eles sacrificaram. Ele é um bandido. Ninguém lhe mandou. Apertem. Segundo é perigoso. É igual ao povo pedir Macedo. Foi sacrificado, rapaz. Totalmente sacrificado. Não é irmão do Gamboa, não, né? É? Mas não é Gamboa, não é teu irmão. Coitado do rapaz. Assim vai vir meu amanhã. Parece o pastor da Mundial no Alto Garça que foi sacrificado. É, dona Ângela. Elisângela. Assim lhe falaram, quem te mandou para você mexer com Elias? Aguenta aí. Nós não temos nada a ver com isso. Você mexeste com Elias, vais pagar. Nós estamos, estou fora. Assim o Valdemiro falou, estou fora. E hoje anda na lavra. Perdeu tudo. Agora está no sítio. Perdeu a mulher. Ainda está lá no sítio, ó, Elisângela. Ou já abandonou o sítio também. A minha irmã estava a passar. Estava a passar por uma aflição. O pastor André da Estene Zango levou-lhe para a sede Benfica no culto de sábado. Foi muito forte, pai. Saiu de lá bem liberto e hoje acompanhando a live da mamãe Sônia. Pai, a Estene
é de glorificar a Deus, se orgulha com essas ações na terra. É muito diferente das outras igrejas. Nunca vi nos cultos e nos trabalhos de oração, jejum, a pedirem dinheiro. É tudo a custo zero. Palmas bem forte para Elias, que manda na... Somente palmas bem forte, Yolanda. Ouviu? É muito forte, pá. Macedo sempre foi assim. Quando dá problema, ele te entrega. Oh, é mesmo assim, tipo, os políticos. Eles reúnem, o que é que vamos fazer? Não, temos que lhe entregar. Ouviu? Aquilo sai do gabinete. Olha, a situação já está crítica. Não é possível mais de defender. De defender é colocar a igreja, a reputação da igreja em causa. E então, a única coisa para limparmos a pele da igreja é ele entregar. Nós negarmos que ninguém lhe enviou. Que o gajo é bandido. Que ele burlou a pessoa. Então, vai dizer, não, 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 não. Nós não temos nada a ver com isso. Ele é um burlador. Deus abençoe. Até já. Tutondele.